O presidente do México, López Obrador, suspendeu as relações com os embaixadores dos Estados Unidos e do Canadá naquele país, por terem eles interferido na política interna do país. Eles criticaram a reforma judiciária proposta pelo atual governo, que propõe a eleição de juízes e de procuradores, eleição direta. Um dado importante: nos Estados Unidos, tanto procuradores quanto juízes são também eleitos pelo povo. Exemplo disso é a Kamala Harris, que foi procuradora-geral da Califórnia, eleita pelos californianos. Bill Clinton, também ex-presidente da República, era procurador eleito no estado de Arkansas, seu estado natal. Eu vejo aqui no Opera Mundi: López Obrador interrompe relações com embaixadas dos Estados Unidos e Canadá. Após críticas à reforma no judiciário promovida pelo governo, o presidente diz que embaixadores precisam aprender a respeitar a soberania do México. López Obrador anunciou nesta terça-feira que interrompeu as relações com aqueles embaixadores. Em coletivo, o mandatário esclareceu que a medida não se estende aos órgãos executivos de ambas as nações, mas apenas a seus embaixadores, no México, em especial ao norte-americano Salazar. O relacionamento com Ken Salazar é bom, mas está em pausa. Vamos nos dar um tempo, declarou na semana anterior. O mandatário chamou o diplomata de desrespeitoso e alertou Washington para não se intrometer no México. Durante fala à imprensa, o chefe de Estado mexicano enfatizou que representantes estrangeiros precisam respeitar a soberania do México. Eles têm que aprender a respeitar a soberania do México, porque não vamos aconselhá-los lá, no caso, no México, no Canadá e nos Estados Unidos, ou dizer o que é certo e o que é errado. Queremos que eles sejam respeitosos, que haja uma relação recíproca em termos de soberania, afirmou. Como vamos permitir que um embaixador dê sua opinião, que diga o que estamos fazendo é certo ou errado? Não vamos dizer a ele para sair do país, mas para ele ler nossa Constituição. Sim, vamos dizer isso. O presidente do México, que aliás está deixando o governo agora no dia 30 de setembro, para entregar ao dia 1º de outubro a sua sucessora, a candidata que ele elegeu, a Claudia Sheinbaum, que é a nova presidente do México. Ele costuma realizar entrevistas coletivas diárias no Palácio de Governo. Uma entrevista que começa às 7 horas da manhã e às vezes até vai às 10 horas. Então, ele é perguntado por qualquer repórter que ali se credencie. ¿La relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. Pausar significa que ya no puede venir, que... Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, que a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto. E aí ele estranhou a coincidência, que ao mesmo tempo que o embaixador dos Estados Unidos fazia essas críticas, o embaixador do México, o embaixador do Canadá, fazia as mesmas críticas. Eu só vou ver aqui o nome do embaixador do Canadá.
para a gente aqui ter mais uma informação mais completa. Onde é que ele está aqui? López Obrador, vamos ver. Aqui está dizendo o embaixador, esse material aqui da Opera Mundi, né, diz, já o embaixador canadense Graeme Clark classificou a reforma como preocupante. Voltemos aqui ao presidente López Obrador. Al gobierno de Canadá. Se aparece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen entonces, presidente, de esta acción conjunta? E aí a jornalista pergunta, qual seria a origem, senhor presidente, desta ação conjunta dos Estados Unidos e do Canadá? De acuerdo con su análisis. Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Diz que eles quiseram ter ingerência, ou seja, assim, miscuindo nos assuntos que só correspondem aos mexicanos e não aos canadenses e americanos e estadunidenses. Porque esto no era del embajador, sino de quién sería. Es el Departamento de Estado. E aí a repórter insiste, e o presidente acaba também enquadrando o Departamento de Estado, que é, né, o chefe ali do embaixador, no caso nos Estados Unidos, o chefe do embaixador Ken Salazar. ¿Y el Departamento de Estado entonces? Sí, la carta la hace él. ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México-Estados Unidos? No, la relación se continúa. E ele faz questão de dizer que a relação entre os dois países continua, mas está em pausa, não é, com aqueles... É uma coisa assim meio complicada, porque ele fala no Departamento de Estado, que é o chefe, né, que chefia, no caso, o Departamento de Estado, que seria o Ministério das Relações Exteriores, que chefia o embaixador, mas que o embaixador está falando lá, daqui a pouco a gente vai ver a entrevista. Aliás, esse embaixador costuma, não é, se meter naqueles assuntos e dar declarações à imprensa como se fosse um chefe da nação, um presidente do país, do México, e não um representante dos Estados Unidos que tem que se ater às normas diplomáticas, ou seja, respeito à Constituição do país, que no México, como diz o próprio López Obrador, defende o princípio de autodeterminação e não intervenção. La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos. Ele diz que continua assim, em bons termos, a relação entre os países, e espera que o embaixador, no caso, os embaixadores de ambos os países, una ratificación, e espera uma ratificação por parte deles, de que van a ser respetuosos, de que vão ser respeitosos com a legislação mexicana. O embaixador americano no México, o Ken Salazar, é useiro e viseiro, né, nessas que ele chama de advertências, se não ameaças, ao presidente López Obrador, que é caracterizadamente de esquerda, um presidente popular e que transformou, não é, o México, até então totalmente submetido à política americana e neoliberal, a ponto de terem destroçado as estatais, inclusive a Pemex, que é a Petrobras dali, e que deu muito trabalho para o López Obrador reconstruir a Pemex, a ponto de ela se tornar também, juntamente com as refinarias que o López Obrador construiu, se tornar ali uma das empresas
com muito respeito no mundo. Mas vamos ver aqui essas declarações do embaixador Ken Salazar, um tipo ali nomeado ainda pelo Barack Obama em 2013. Ele era antigo senador pelo Texas, salvo engano, e depois ficou lá no México desde aquela época. Foi mantido inclusive pelo Trump e pelo atual presidente Joe Biden. Vejamos aqui esse noticiário, não é, repercutindo as declarações do Ken Salazar, que é reproduzido aqui pela agência France Press, ou seja, internacionalmente. O embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, alertou nesta quinta-feira que a eleição popular de juízes no México ameaça a relação comercial entre os dois países. Estão dizendo o seguinte: o que é que tem a ver, né? O México indicar juízes, inclusive ministro da Suprema Corte, diz que aquilo ameaça as relações com os Estados Unidos. Só que ele não se explica, não é? Ele faz aquele tipo de ameaça, não é? Aquela advertência, e deixa aquilo no ar. Só que aquilo repercute, né? Porque a imprensa geralmente é blindada e tudo que os Estados Unidos dizem parece ser ordem para o chamado mundo ocidental. Também creio, em minha opinião. Também acredito, na minha opinião, que o debate sobre a eleição popular direta de juízes neste momento, bem como a política intensa que ocorrerá aqui no México se as eleições de juízes em 2025 e 2027 forem aprovadas, ameaçam o relacionamento comercial histórico que construímos. En el 2025 y el 2027 amenazan la histórica relación comercial que hemos construído. A relação comercial, o que tem isso a ver com comércio? Nem com diplomacia. O juiz ali, não é? Os Estados Unidos também elegem seus juízes. Elege o procurador-geral, como eu já expliquei antes, né? A Kamala Harris era procuradora-geral na Califórnia e não foi indicada e submetida ao Senado. Não, ela foi simplesmente eleita. Como o Bill Clinton, não é? O ex-presidente Bill Clinton era procurador-geral eleito pelo estado de Arkansas. Salazar também considerou que essa proposta poderia tornar mais fácil que os cartéis e outros atores se aproveitem de juízes inexperientes com motivações políticas. O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos após desbancar a China em 2023. Ambos os países são também parceiros no Tratado de Livre Comércio junto com o Canadá. A eleição de juízes e magistrados por voto popular faz parte de uma reforma do Poder Judiciário apresentada ao Congresso pelo presidente de esquerda, Andrés Manuel López Obrador. O projeto será abordado na legislatura que começará em 1º de setembro, na qual o partido governista terá as maiorias necessárias para conseguir a aprovação. Embora o embaixador americano tenha afirmado que uma reforma da justiça no México é necessária, ressaltou que a iniciativa atual não ajudará a combater a corrupção, como garante López Obrador. A reforma é apoiada integralmente pela próxima presidente do México, Claudia Sheinbaum, que assumirá o cargo em 1º de outubro. Aqui é a Claudia Sheinbaum, né, que assumirá agora no dia 1º de outubro. E já nesse 1º de setembro começa a funcionar o novo Congresso, né, o Congresso eleito juntamente com a Claudia Sheinbaum. E lá, tanto o Obrador quanto a Sheinbaum têm maioria para aprovar, inclusive, as reformas ali constitucionais que integram a chamada reforma judiciária do México.